muito bem-vindo a mais um episódio do Te Acolher Brasil. Eu sou a Luana Eloá, fundadora do movimento Te Acolher Brasil, e hoje o nosso programa veio falar sobre educação. Eu sei que toda mãe, todo pai, quando recebe o diagnóstico do autismo, já se prepara. Como que vai ser em relação às terapias? Como vai ser em relação à educação? Será que a educação, a escola, vai estar preparada para receber meu filho? E quando tiver algum tipo de adversidade, como que eu vou lidar sobre isso? Pensando nisso, preocupado em orientar você que está aí em casa, nós trouxemos um educador para conversar conosco sobre as adaptações curriculares. Mas antes disso, já se inscreva aqui no nosso canal, já chama seu amigo, compartilha nosso episódio dentro das suas redes sociais e convida todo mundo para fazer parte do nosso universo Te Acolher Brasil. E também, antes de a gente começar a falar já sobre educação, que eu tenho certeza que você tem um monte de pergunta para fazer, já coloca aqui no nosso chat ao vivo para que a gente possa já ir respondendo. Eu quero mostrar para vocês esse belíssimo estúdio que nós estamos, e é tudo graças a Os Maia Produções, que está aqui conosco. Eu sou fã demais, Beth Rambo, muito obrigada por ser apoiador do Te Acolher Brasil. Esse estúdio, todo esse trabalho, a qualidade que chega na sua casa é graças a Os Maias Produções. E se você quer ser também um apoiador, se quer trazer a sua empresa, a sua marca para dentro do Te Acolher Brasil, é só entrar em contato conosco aqui no chat, ou se não, aqui no descritivo tem um link de acesso para conversar com a nossa equipe. Bom, o nosso convidado de hoje, vou ler um pouquinho do currículo dele. Ele é professor de língua inglesa e portuguesa no ensino fundamental e ensino médio. Vai falar sobre as adaptações curriculares para o TEA e também é pai atípico, nosso convidado, Ricardo de Souza Correia. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu agradeço a todos que estão em casa. É um prazer imenso. Luana, é um prazer estar aqui. Sem palavras, para acrescentar a qualidade desse estúdio, como ela disse. Quando você está em casa e você assiste a programação, é um universo. Quando você chega aqui, você não tem noção da qualidade que é. Eles são demais. Né? É muito bom. Então, com imenso carinho que eu aceitei, né, estar aqui, e é uma honra, né, você trazer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua vivência, e tudo é um aprendizado. Além de ser uma honra, você também está aprendendo, eu estou aqui, também estou aprendendo, né, tudo é um aprendizado maravilhoso. Então, Luana, é com muita satisfação que eu agradeço esse convite, estamos aqui, e espero aprender muito com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência também. Vai ser muito bom. E o Ricardo, ele é esposo da? Rizelda. E pai? Do Miguel, grande Miguel. Mudou minha vida, vocês não têm noção. Minha esposa já tinha mudado minha vida. Quero deixar aqui para Rize, meu amor, meu eterno amor, uma mulher compreensível, que tem me ajudado muito. E agora essa missão que ela compartilha comigo de estar fazendo a educação de uma criança atípica, trazendo compartilhando comigo essa experiência, né, que é maravilhosa, né. Para tudo, que aqui eu Te Acolher transborda amor agora, declaração de amor ao vivo aqui no nosso programa. Te amo, viu? Obrigado pelo incentivo. Vamos fazer. Eu sou a favor de família. Quem me conhece sabe que eu sou fã de família. Aqui, ó, uma declaração pra sua Rize. Aí, ó, a Luana já rompendo aí o protocolo. Rize, todo mundo vai ver isso aqui. Eu te amo. Te amo, viu? É muito legal. Obrigado. A gente tem uma família atípica falando no programa. A gente é muito fã disso. E obrigado por compartilhar conosco. Obrigado. Mas eu quero saber quem é o Ricardo Pessoa. Depois dessa surpresa, né, de pedir a minha declaração aqui, vamos lá, vamos resumir o Ricardo Pessoa. A construção, né, do Ricardo. Vamos começar um pouquinho pela minha infância. Eu sempre fui bem retraído, bem introvertido. Ah, né? não? Sim, sempre fui introvertido, né? Tanto quando eu descobri assim,
o autismo do Gel, eu pensei assim, será que eu também não passei por esse processo e não sei também, não, né? Mas enfim, eu vim de uma infância bem introvertida, eu bem seletiva, né? Tive uma infância muito acolhedora com meu pai, mas eu vivi a infância com meus amigos, né? Eu tive aqueles amigos, entre uns 6 ou 7 amigos muito carinhosos, muito... Você é de qual cidade, Ricardo? Eu sou de Diadema De mesmo, Diadema. né? Eu vivia ali na região centro mesmo, então eu tenho toda essa vivência ali, muito carinho por Diadema, né? Então Diadema faz parte e sempre vai fazer parte da minha vida. Então tive essa infância muito até tímida, né? Mas eu sempre tive muita imaginação. Então acho que desse processo de imaginação, rústica, de uma criança assim que tinha guardado a sua imaginação em pequenas coisas, acho que nasceu um professor, né? Então eu passei uma infância prazerosa, vivi aquelas coisas bem bem antigas e prazerosas, o botão, o peão, né? O videogame de arcade, As crianças nem né? sabem mais o que é Né? isso hoje. Talvez não sabem, né? Então hoje nós temos o celular e algumas tecnologias que não, né, não vamos mistificar ou demonizar essas tecnologias, mas eu tive aquela infância bem, bem guardada. Então, e eu vim nesse processo e me descobri amante das letras, da escrita, dos livros, amo literatura, então eu vim a minha infância, passei minha infância regada com os livros da Coleção Vagalume, tirou da minha boca, da Coleção Vagalume, então li quase todos, então eles me influenciaram bastante a ser Você tinha? Eu tinha. E eu, na aula eu fui professora da faculdade de Direito por 7 anos. E os meus alunos falam assim, Luana, eu tenho muita dificuldade de escrever. Eu falei assim, eu tenho uma estratégia para você. Pega aquela coleção Vagalume e lê. Lê. Por quê? Porque o que enriquece o vocabulário é a leitura. O primeiro passo, precisa ler. E aí a gente falava assim, mas Luana, eu quero ler um livro de direito. Eu falei, não, você vai ler Vagalume. Exatamente. Precisa lá ir no Dom Casmurro, Cortiço. Você tem que pegar ali a raiz para poder você ter um vocabulário mais propício, mais direcionado para o autismo. Muito legal isso. E se tornou professor. E por que português, língua portuguesa e inglês? Então, justamente por causa disso, né, de amar uma boa história, eu passei... gostava sempre de escrever, eu tinha uma imaginação muito fértil para criar histórias com os bonequinhos, com aquelas coisas. Então, pode perguntar para meus amigos de infância. Escrevia algumas histórias, né, em almaço mesmo, inventava histórias dos personagens, dos brinquedos. Então, falei, a minha cara é ser professor de português. Eu prestei para biologia, também passei, mas eu fiz a escolha ali por ser professor de português, né? E de lá para cá... E é aquele negócio de predicado nominal, predicado não sei o que lá, e que todo mundo ama. É bem isso. É um desafio, a língua portuguesa, a parte da gramática é um desafio, a parte da literatura nem tanto, ela é apaixonante, mas a parte da gramática ainda é um desafio no nosso ensino. Então, eu sempre instigo isso para os meus alunos, né? Mas, resumindo, o professor, quando é que surgiu o professor? Né, uns 10 anos atrás, eu bati o martelo, né? Quero a minha docência, quero ser professor, e de lá para cá venho, assim, aprendendo muito e assim, não me vejo como outra profissão, assim, tô muito pedagogia feliz. com licenciatura, é isso que faz? Isso. Não pedagogia, na verdade, licenciatura em letras, português e inglês, ou você escolhe letras, português e espanhol, no meu caso, português e inglês, né? E é verdade a famosa frase que quem sobrevive, o professor que sobrevive o 6º ano sobrevive tudo? Sim, essa frase mística aí, eu dou aula pro 6º ano. Um abraço aí para os meus alunos do 6º ano. Eles são... Quando eu entro na sala do 6º ano, eu até brinco, é o portal de Nárnia, né? Você abre ali, você tem
a imaginação deles corre à solta. Mas por que essa Mas é porque por causa da transição? Isso, Ou exatamente. porque são terríveis mesmo? Nós, no sexto ano, somos terríveis. Você falou tudo. Eles saem do ensino fundamental, a cabecinha deles é totalmente imaginativa, né? Quando eles chegam no sexto ano, aí muda. Tem uma série de professores, né? Agora não é mais um professor só, não é um polivalente. Agora você tem uma série de... tem professores com diferentes metodologias, né? E eles ainda estão no processo de desenho, de tudo eles querem. Ainda é infantil ainda, É bem né? infantil mesmo. Tudo eles querem, tudo tem que ser muito pedagógico. E aí passando para o processo ali passando para o processo do quinto para o sexto ano, entrando no Fundamental 2, eles têm que lidar com isso, né? Mas eles vêm com toda essa bagagem da qual você tem que saber lidar. Né? São todas as crianças, não é um ou outro. Não, né? são todas as crianças que passam por isso. Então a gente até brinca, né? Para dar aula passou pelo sexto ano, você está pronto, né? Porque qualquer coisa instiga a imaginação deles. Entrou uma borboleta na sala, é um dragão, né? E eles falam, uma borboleta, vai todo mundo para a janela. Então tem toda aquela... Aí você, peraí, o que eu vou fazer agora? Eu estava planejando uma aula de redação, agora essa borboleta mudou tudo, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar a metodologia da aula ali. Então, e você hoje dá aula na rede pública ou privada? Leciono numa rede privada. Na rede privada. Ele tem alunos atípicos também? Temos alguns alunos atípicos, tanto no infantil quanto no Fundamental 2 e no médio também. No infantil é que turma que você pega? Então, no infantil nós temos do primeiro ao quinto ano, tenho 10 turmas Uau! Do primeiro ao quinto ano de inglês, né? Então tem é uma delícia dar aula de inglês pro primeiro ano. E lá, autista, Down, tem todo esse universo contigo? Tem as crianças, né, assim, tem todo um processo, processo das crianças natural, assim, e tem Down, tem poucos alunos Down, mas tem algumas crianças atípicas, algumas crianças com autismo, e elas são incluídas, né? Nós temos um trabalho de inclusão, né? Na medida do possível nós modificamos toda a metodologia de trabalho e sempre com muito carinho inserindo, né? Lá na licenciatura, quando você estudou, vocês tiveram alguma matéria voltada à inclusão? Que essa para mim é uma grande barreira, né? Sim, tivemos, só que, Luana, é bem diferente. Você bem teórico, né? Bem teórico. Você aprende na escola, você aprende, na faculdade você aprende com muito esforço do educador, do profissional da faculdade, toda a teoria, né? Mas ele mesmo, o profissional, deixa claro para você que aquilo é teórico, que não dá para formatar a mente de uma criança, né? Então você recebe todo um preparo, sim, né? Na faculdade, você recebe toda uma estrutura. Acho que tem se eu não me engano, são 2 ou 3 disciplinas que falam de práticas com autismo, com Down, com outras especialidades. Mas quando você chega na sala de aula, o universo modifica totalmente. É claro, você nunca vai deixar o método, mas o método ele está sujeito à prática. A prática, o carinho, o exercício da profissão que auxilia o método, e não o método que auxilia o exercício da profissão. Né? Isso é importante. Né? Então, o desempenho do dia a dia que auxilia, que modifica, que auxilia o método na qual você vai fazer. É a brincadeira da borboleta, eu falei, né? Então você você planeja uma aula de verbo, né?
Mas tem um exemplo de um espelho. A criança quer aquele exemplo daquele espelho. Ou ela, de repente, dá um exemplo de um caderno que ela tem, né? Se você mencionar uma coisa que não está na metodologia do dia a dia ali, você tem que se virar nos 30 para criar um universo do qual você não tinha pensado, né? Para fazer. Exemplo disso o material didático deles, né? Cada um tem um material didático da qual tem um carinho ali, que chama atenção. Exemplo ali, tem o Harry Potter, o outro aluno tem um da New United. Se você souber, sem sair da sua pergunta, se você souber pegar exemplos desses universos particulares, Você atrai, você atrai, cria um vínculo. você cria um vínculo. E depois de criado o vínculo, fica fácil você entrar na gramática, fica fácil você entrar na língua portuguesa, na língua inglesa, né? Agora, se você, seja atípico ou não, se você tentar já com a gramática, ou já tentar com toda uma metodologia, já assusta, né? Então, principalmente a língua portuguesa. Amo a língua portuguesa, mas é uma língua que tem toda uma metodologia, né? Ai, eu acho terrível o inglês. E tem tudo... Eu morei fora e fui pra fora muito e para mim sempre foi uma barreira, o idioma. Eu percebo que eu tenho uma dificuldade no processo de aprendizado. E meu filho é a mesma coisa. Apesar de ele ter primeiro aprendido a falar inglês, depois português, hoje ele perdeu isso. Mas por quê? Por causa da barreira educacional. Então ele chega para uma sala de aula, ele só quer falar de anime, ele só quer falar de mangá, ele só quer falar de Naruto, de Dragon Ball. E aí, se o professor não entende que esse é o verdade. hiperfoco dele, ele não vai prestar atenção. Aliás, toda criança, né, graças ao bom Deus, tem seu sistema aí. Tem a imaginação, É que a gente verdade. perde quando a gente se torna adulto, é um absurdo, porque muitas vivências nossas com uma boa imaginação ajudaria a resolver, Ajudaria. né, os problemas do dia a dia, mas a gente acaba perdendo um pouquinho. Então, a adaptação, na verdade, ela vem para toda a criança. Então, sei lá, 20 crianças diferentes, você vai querer adaptar de alguma forma. Teve alguma criança típica que marcou sua vida como aluno? Teve, não só teve, como tem alguns alunos que... Teve uma aluna, acho que uns 2 anos atrás, que ela gostava muito de BTS, né? E ela, há um tempo atrás, ela não falava, ela tem autismo, né? Então, ela entrou e quase não falava, quase não mencionava, quase não participava das aulas e tal. Sempre fiz a introdução, assim, a acessibilidade dela com a turma, trabalhos em grupo e tal. E no decorrer, ela não manifestava, sempre com a cabecinha baixa, né? E não manifestava muito acesso. Mas assim, quando eu acessei o gosto dela, eu peguei uns exemplos de gramática e coloquei na lousa. Me fala um grupo de música. BTS. Quando eu acessei algumas características desse grupo e coloquei na lousa alguns exemplos, ela, nossa, o professor falou sobre BTS. Né? Nossa, rompeu uma barreira. De lá pra cá, ela não tô dando aula mais pra ela, mas abriu um universo. Ela mudou completamente, né? Ela já começou a acessar e desenvolver as amizades e assim foi. Quanto Né? tempo você já lecionava para ela? Lecionava uns 2 anos. 2 anos. Isso. Aí o último Então, ano, rompeu no último ano. rompeu no último ano e foi um acesso maravilhoso. E assim, hoje eu não tenho tanto contato com ela mais, a não ser as redes sociais. Mas, assim, já falava comigo, dava um abraço, e aí, professor, tudo bem? Mas não falava no começo, né? Tinha toda aquela restrição. Mas abrir um leque do seu gosto, do gosto pessoal dela, nossa, foi maravilhoso. Você acha que por isso que a gente tem que reforçar a importância da comunicação com a família? Porque se a família, desde o início,
tivesse te trazido, se tivesse tido a oportunidade de ter uma... Eu sou muito a favor das reuniões pedagógicas separadas para famílias atípicas. Sim. Porque lá na reunião pedagógica para família atípica, no seu primeiro contato, você não vai falar sobre metodologia de aula, né? É verdade. Você vai, na verdade, conhecer o seu aluno para poder criar uma metodologia para ele. E se a família desde o início já tivesse falado que aquele era o hiperfoco dela, você já Sim. tinha rompido 2 anos antes. Sim, já tinha acessado, já tinha rompido. Então, é a vivência, né? É a vivência, você vai descobrindo coisas fantásticas. E como que é essas reuniões pedagógicas? Vou te falar um exemplo lá na escola do meu filho. Tem a reunião coletiva, eu não vou. Eu não vou. Eu vou na reunião que é comigo. Por quê? Porque os assuntos são muito distintos. Então, assim, tem as reuniões online que eles falam sobre a escola. Mas quando trata do Luan, eu gosto de falar com o professor. E a minha primeira reunião com o professor, que eu não conheço, é assim, ó, o Luan é autista. O hiperfoco dele é anime, mangá, coisas do Japão, ok? Você quer que eu prepare algum material para você sobre o Luan? Muito interessante. O que você precisa em relação... Você quer que eu traga os objetos que o Luan gosta para você conhecer? Aí eu levo um kit, eu levo um abafador, eu mostro o que é um dado terapêutico, eu mostro o que é um mordedor. Então eu mostro assim, ó, o Luan usa mordedor, o Luan usa abafador, o Luan usa... Por quê? Porque a primeira quebra de vínculo educacional que o Luan teve foi na escola com os professores. Esse meu tá de fone. Não é fone, é um abafador. Então, essas coisas. E como que é a sua metodologia com os pais atípicos? Qual a liberdade que você tem de conversar com eles sobre isso, de ter essa reunião com eles? Então, nas reuniões que nós temos com os professores e com os pais, por exemplo, eu deixo sempre claro, o que eu estou mencionando aqui para você, esse acesso que eles demonstram, né? É claro, a gente deixa claro os momentos, as dificuldades que eles têm de compartilhar algumas coisas, né? Deixamos claro a dificuldade da aplicação da gramática, do ensino, do foco do ensino. Mas quando temos alguns progressos e algumas pistas do que fazer, algumas pistas do que acessar, nós sempre passamos para os pais. Pai, eu acho que ele gosta disso aqui. Eu vou continuar trabalhando nessa área. Isso, professor, pode fazê-lo. Pode colocar. Quando você consegue conversar isso com o pai e o pai vai dando algumas pistas, algumas ideias, fica até mais fácil, né? Mas é a vivência mesmo, Luana. É a vivência que faz você, o professor, conseguir acessar isso. Precisa de uma intimidade, de carinho e atenção do professor para com o aluno. O aluno também precisa encontrar confiança no professor. O aluno precisa encontrar afinidade de gosto pessoal com o professor, né? Não adianta eu falar, exemplo de Dragon Ball com o meu aluno se eu não gosto ou se eu não procuro ali mencionar o que é legal para ele, né? Tentar criar um vínculo ali com uma particularidade que ele goste. Eu sempre menciono o poder que a cultura geek tem para influenciar, tanto negativamente quanto positivamente. Você tem que saber filtrar, né? Você tem que saber o poder pedagógico que isso tem, né? Nós fomos convidados, através de você, a participar lá do evento do Jurassic World. Nossa, que maravilha! Aquilo é muito pedagógico, né? Então, acessa o imaginário coletivo de uma criança, né? Dinossauros, por exemplo, acessa o imaginário de uma criança atípica, né? De uma criança com Down, existe um poder muito grande nesse tipo de figura, né? A figura imaginativa do dinossauro, por exemplo, faz isso, abre horizontes, né, para a imaginação de uma criança.
Acho importante quem está acompanhando o Te Acolher Brasil, esse evento que nós realizamos foi no Shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo. Foi um convite do shopping. Nós tivemos uma sessão exclusiva Te Acolher Brasil, onde as famílias foram acolhidas no mundo do acampamento jurássico. Foi muito legal, mas eu falo que o maior beneficiado foi a família, viu? Porque a gente teve uma oportunidade de estarmos ali conectados, de nos aproximar cada vez mais. E o Te Acolher é isso, é uma rede de apoio para a família. Aqui a gente iniciou um trabalho em São Bernardo do Campo. Hoje nós estamos em mais de 7 cidades acolhendo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Te Acolher Brasil, nos procure nas redes sociais. Pode mandar uma mensagem que a equipe vai poder fazer esse acolhimento com você. Teve também um evento que eu acho importante falar no último sábado. Nós tivemos um evento com as Amigas Solidárias de Diadema. Esse evento foi o acolhimento de 20 famílias do Te Acolher Diadema, onde eles foram acolhidos na área odontológica. Então, esses 20 crianças, adolescentes atípicos, eles passaram por um atendimento inicial, receberam cesta básica, vão fazer um tratamento odontológico, vão ser acompanhados pela equipe. E eu quero agradecer a Paloma, registrar aqui meu agradecimento à Paloma, da Amigas Solidárias de Diadema, por essa parceria, por ter convidado o Te Acolher e dado essa oportunidade. Paloma, meu beijo, meu carinho. E ó, tem mais novidades aí com as Amigas Solidárias de Diadema. A gente tá preparando um momento especial para você aí que é de Diadema. O Te Acolher é isso, ele sai acolhendo com muito amor e muito carinho. Mas é isso, eu ensinar você. O meu objetivo no Te Acolher é eu te ensinar. Primeiro eu te acolho. Depois que você está acolhido, eu te ensino a acolher o próximo que está dentro do grupo. Porque a gente tem que estar nessa roda lá dentro, né? Tem hora que eu que preciso ser acolhida, tem hora que você precisa ser acolhido. E o acolhimento, ele é o segredo do sucesso em todas as áreas do autista. É verdade. Acolhimento na saúde, educacional, social, né, cultural. A gente acolhe esportivo, o primeiro passo é o acolhimento. E a gente vê que você faz tudo com muito amor na docência. Agora, falar de Dragon Ball, de Naruto, eu não consigo aprender. Eu apanho, e aí eu tenho combinado com o Lu assim, Lu, a mãe escuta você por 5 minutos. Eu jogo com você videogame por 5 minutos, mas os próximos 5 são meus. E vai ser o que eu quero, porque a mãe não tá entendendo. Qual ali dos personagens que você tem que fazer as adaptações? Você fala, não, esse o Ricardo faz porque também gosta. Acho que tem um repertório, né? Sempre quando eu tô produzindo alguma atividade, como eu mencionei, a língua portuguesa é difícil, né? Eu vou falar sobre predicado verbal, predicado nominal, substantivo, adjetivo. Eu já vou nos meus personagens preferidos para acessar o gosto deles, né? Então, Dragon Ball, Naruto, tem Dragon Ball, Naruto, eu gosto da série Jurassic World, Simpsons, né? Então tem uma série de personagens. Eles gostam do ensino médio, no ensino fundamental 2, em média, eles gostam da série Stranger Things. Então, Nossa, eu assisti, é terrível. Então eles gostam, é claro, com tudo muita cautela, né? Que a gente tem todo A minha sobrinha gosta, vou dar um beijo pra Emily. Emily, um beijo da tia, ela gosta desse seriado, mas eu tentei até pra fazer essa interação com ela. Mas o seriado que dá medo, sou muito medrosa pra isso. Então, eu também sou, né? Mas eu tento pegar sempre um ponto em comum com eles. Mas é isso, aí eu estou sempre produzindo alguma coisa para auxiliar a língua portuguesa, né, e o inglês ali, e de repente montam um enunciado com Vegeta, Goku e os personagens ali falando os verbos em inglês, fica muito mais acessível, né? Professor, você assistiu isso? Professor, você viu no mundo não sei o quê, né? Professor, e Android 28, Android 18, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que buscar o que é Android 18, né? Eu vou ter que buscar isso, né? Então você vai naquele repertório e vai buscar. E de repente você aprende. Eu queria deixar um abraço pro Paulo, meu colega, que ele é grande fã do Dragon Ball, e ele que fica me atualizando esses personagens, tá? O professor tem que ter um personal style. Tem que ter, senão... você é pego aí
você perde o repertório, né? Então não dá, né? Ricardo, quando a gente fala de adaptação na escola, a gente está falando de adaptação no quê? O que que é adaptado na escola? Pensando no professor, o que que o professor tem que adaptar quando recebe um aluno atípico? Então, o professor tem que adaptar tudo, né? Desde acessibilidade, assim, a carteira ali juntinho do o, o TEA, o autista, ou seja, ou qualquer outra especialidade. Coloca juntinho do professor, né? Acesso ambientação, né? Às vezes o aluno vai com mais frequência ao banheiro, você tem que já estar ali preparado. Assim, acessibilidade de introduzir ele nos trabalhos coletivos, né? Ah, isso é um grande problema comigo. Muito, muito. Esse é um grande. O Luan sempre faz trabalho sozinho. Aí você fala, por que, Luan? Ah, porque eu gosto. Não, por quê? Porque ele não sabe fazer trabalho em grupo. E não tem ninguém ali pra direcioná-lo. E não é fácil, Luana, não é fácil porque não vamos romantizar aqui. Sim. Eu não tô aqui ensinando nenhuma receita de sucesso imortal, não. Vai dar certo, não. É uma vivência. Por isso que você tem que acessar coisas particulares. Porque um aluno, os acessos, você precisa saber o gosto pessoal dele. Às vezes ele não quer fazer um trabalho em grupo. Quantas vezes eu coloquei alguns alunos juntos para fazer um determinado trabalho? Só porque pintou com outra cor, já foi um motivo de discussão, ou eu não quero fazer mais, professor, e já começa a chorar. Então você tem que ser mediador em tudo, né? Desde a acessibilidade, a forma de lidar com o coletivo, com o amiguinho, o cuidado com o bullying. Que é muito O sério. bullying é seríssimo, né? É claro que hoje em dia a sala que tem uma criança atípica, ela já está mais preparada que os coleguinhas já estão mais protegidos ali, protegem mais o atípico contra o bullying, né? Mas Tem um outro caso. um outro adianta. caso que às vezes acontece de uma piadinha ou alguma coisa. Então você tem que ficar sempre mediando, né? A diplomacia, o jeito de conversar, o jeito de interagir, chamar o coleguinha para um trabalho coletivo. Existe uma proteção dos pais, os pais vêm na defensiva de que eu sou pai atípico também, eu tento tirar essa casca defensiva de cima do meu filho. Então, a inclusão pede que ele seja. Sabemos que ele é atípico, ele precisa de uma assistência, mas ele não pode ser colocado também dentro de uma bolha ideológica, né? Você precisa dessa interação. Porque senão não seria acessibilidade, senão não seria interação. E às vezes existe uma dificuldade também do professor e dos pais em lidar com isso. Os pais, de repente, falam, não, o professor não coloca, né? Então é preciso que o professor tenha paciência, que o professor tenha articulação com isso. É preciso que o pai tenha tenha uma paciência com o professor e com o aluno. É trabalho em equipe. Isso, um trabalho contínuo em equipe. Eu gosto muito daquele ditado africano que fala que para educar uma criança é necessário uma aldeia. É muito, muito prático isso. Porque senão não dá. Muito real, né? Então não é adaptação só de prova. Não. A prova, na verdade, é o último caso, que é a Último última caso. ponta da adaptação. Para você ver, a sua pergunta foi tão maravilhosa, porque prova, exemplo, eu não posso colocar o nome prova, que já é um estigma muito em cima de um aluno atípico, ele pode chorar, ele pode ter... Então não usa o nome prova, Não, usa como? nós falamos testes, né? Nós falamos, depende do nível do autista, Então né? até o nome Até da avaliação é mudado. Isso, até o nome da avaliação. Que legal isso. Porque se cria-se uma barreira muito grande, né? Quando vai falar prova, né? Então até isso depende do aluno, depende também. Até isso pode criar uma barreira de
o aluno trava, né? Tanto atípico como não, às vezes não tem. Hoje em dia, alguns alunos já têm uma certa resistência ao dia da prova. Ele começa a suar, né, tem aquela canseira. Que já faz parte da Já ansiedade faz que a gente parte. trata ali, né? Ensina pra eles que a vida vai ser assim, né, Ricardo? Não dá Isso. pra voltar, não dá pra gente ficar fugindo dessas avaliações da vida. Isso, não dá. Mas eles precisam de um preparo pra isso, né? Sim, e por isso é importante explicar para eles que não é só o documento, não é só a prova, né? Mas todo um trabalho social em cima. Professor, se eu for ruim nessa prova, né, nessa avaliação, nesse exercício, a gente sempre fala exercício, não é? Fica mais fácil. É importante explicar para ele que é um conjunto, né? E fala, Lu, prova não é sentença. Isso, não é sentença. Não é sentença, não findou ali, não acabou ali. Mas é uma oportunidade que você tem para saber aquilo que a gente precisa aprender, que ainda não aprendeu, aquilo que a gente pode melhorar e aquilo que você tá arrasando. Exatamente. Para ele perder um pouquinho esse, ai meu Deus. O problema é que assim, ou ele relaxa demais. Esse é o problema. É só uma prova. Também não pode dar muita corda, senão. Eu acho que é toda autista, né? Então, na verdade, toda criança, ela é assim, se der um pouquinho de corda, é só uma prova, depois eu faço. Não tem importância, depois tem recuperação. É bem isso. E como que é o trabalho da direção? Bom, você trabalha no Instituto Educacional Santa Paulina. Qual é o nome da diretora? Solange. Solange, quero te mandar um abraço, te agradecer por ter permitido que o Ricardo estivesse aqui conosco hoje. Agradecer todo o Instituto Educacional Santa Paulina pelo acolhimento. Muito obrigado. Te acolher faz parte aí da escola. A gente agradece demais. Como que é esse trabalho com a diretora da escola, essa participação? Porque assim, ela não só tem um professor voltado à inclusão, ela tem um pai atípico professor. Sim. E como que é esse trabalho em equipe de vocês? Queria reforçar aí o meu abraço a Sol. Sol, um abração, obrigado aí pela assista, nosso podcast aí. Eu quero agradecer o Instituto Santa Paulina por toda essa assistência, todo esse aprendizado pedagógico que eu tive, que eu tenho aí, né, como professor. E assim, eles dão toda a assistência, como professor, como direção, intermediam, eu participei de cursos, né? Então a direção conversa bastante e está sempre intermediando pequenas ações que o professor faz e é relembrado a fazer, né? Então é um processo diário, né? Então diariamente nós nos reportamos para a direção como tá fulano, como ela que vai fazer essa intermediação com as famílias, né? Isso, ela faz constantemente a intermediação, né? Então, o professor, na sala de aula, o professor tem todo um parâmetro, ele pega ele segue o histórico que o aluno tem, toda aquela metodologia que o aluno tem, mas ele também passa esse relatório diariamente para a direção. E a direção nos respalda, ó, tá certo, se você puder fazer isso aqui, é melhor, né? Então, é um ciclo, né? E isso tem nos ajudado muito. Então, eu sou muito grato pela escola da qual eu leciono, que eu estou lá há 5 anos, e tem acrescentado muito. Nós temos alguns alunos atípicos, eu não recordo quantos, acho que uns 10 ou mais, né? Mas tem no Fundamental 1, e no Fundamental 2 e no médio também. Sabe o que eu lembrei? Esse final de semana nós tivemos o Enem, a prova do Enem. Bem lembrado. Eu gostaria muito de saber de você, família atípica, se seu filho, seu adolescente, se você é autista, participou do Enem. Como que foi fazer essa prova? Teve adaptação para você? Aliás, será que o nosso sistema educacional está realmente preparado pela inclusão, para fazer a inclusão da forma correta? Pergunta. Então, ó, passa pra gente aqui, coloca no vídeo do nosso podcast, entra nas nossas redes sociais, que lá a gente também vai ter um post falando assim, como que foi o Enem para o aluno atípico? Coloca um pouquinho do seu testemunho, vamos conversar e bater um papo, porque eu sei que falta ainda muita política pública para nós, né, Ricardo? Verdade. A gente está muito aquém.
Bom, vamos falar do pequeno. Acho que Opa, essa vamos vivência do pai, a gente, quando recebe o diagnóstico do autismo do filho, a gente entra no processo de luto. Você teve processo de luto? Teve, Luana, teve. A culpa foi sua? Você parou e pensou nisso? Não. Ou você pensa que a culpa foi sua, ou brincando aí, a culpa é das estrelas, né? Literalmente. Você filosofa todo o momento todo, né? Você começa a pensar. Você pensa desde o processo de alimentação até filosófico, teológico, A histórico. comida que eu dei causou autismo. Ainda tem isso, tá, gente? Tem isso. Muita gente acredita que você pega autismo, né? E esquece que autismo é um jeito de ser, você nasce autista. Isso, mas passei por essa filosofia, tá? Pais e mães, passei por esse processo. No meu caso, já leciono para alguns alunos atípicos. Quando você leciona, já é uma experiência maravilhosa, difícil, né? E impactante. Mas aí quando quando é o seu filho que tem essa condição, que nem eu vou falar, não vou romantizar, muda todo o aspecto, todo o parâmetro de pensar, porque agora você vai falar assim, eu preciso ter o mesmo carinho com meu filho como eu tenho com um aluno e vice-versa, né? Mas em casa, você passa por algumas situações que você tinha alguns sonhos específicos de como era para ser o seu filho, né? Como era para ser, abre aspas. Qual que eram seus sonhos? Então, eu imaginava nos primeiros passeios, o Miguel me chamando de papai, pedindo para comprar isso, para comprar aquilo, colocando uma camisetinha nele, igual a minha. É o padrão. É a cópia. É a cópia. Aquela propaganda de loja de roupas, né? O pai e o filho com a mesma roupa, né? Então, todo aquele processo, e chamando de pai, dia dos pais, dia das crianças. Então, sempre uma visão arquétipica, né? Tinha sempre aquela noção. Aí você passa por um processo que o seu filho não fala ainda, né? Com quase 4 anos, ele não fala pai, né? Isso dói? Dói, mas eu já aprendi a lidar com isso com mais carinho, né? Então eu falo assim, meu Deus, meu filho não vai falar pai, né? Aí meu filho fala desce, fala alguns verbos, me dá, deixa. Mas não fala pai. Mas não fala pai, né? Aí você fica se cobrando, porque você é professor também. Fala, meu Deus, eu tô falhando como professor e tô falhando como pai também. Aí você passa por toda aquela filosofia. Então, pais, especificamente aí pros pais, né? Não se atormentem com isso. É um processo, né? Eu passei por isso. Aí vem aquela imagem aquela filosofia de casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Eu sou professor e meu filho não fala. Tem toda essa questão. Ele ainda não fala pai? Não fala pai. Ele não fala. Mas ele se comunica de uma outra forma. Se comunica de uma forma maravilhosa que eu abraço, beijo, carinho. Esses dias, que nem ele nunca me deu um beijinho assim na testa. Ele chegou na vizinha, pegou o rostinho dela assim, fez um biquinho, aquele biquinho bem centralizado e deu um beijo bem no centro da testa da vizinha. Ela se derreteu. E você falou, por que não eu? E eu falei, meu Deus, e a minha vez? E a minha vez. Então, e não fez? Não fez ainda de mim, mas ele fez na vizinha. Eu fiquei super feliz. É a forma de comunicação dele. É um processo. Paz, Lu, é um processo, então... Gente, Rick, ó, a gente fala muito sobre maternidade, mas eu vejo os pais do Te Acolher como... A gente fala muito de mulher guerreira, né? Eu não gosto desse termo que parece que a gente tem que estar sempre brigando. É verdade. Mas eu vejo pais muito esforçados. E como é uma quantidade tão pequena que faz isso, né? A gente sabe, a predominância do Te Acolher são mulheres, são mães. Sim, sim. Né? Então a gente está com mais de 380 famílias, e se nós tivermos 20, 25 pais participantes, é muito.
E aí nós estamos falando de 7 cidades, né? Mas quando a gente fala de um pai, a gente quer entender por que, qual que é o sofrimento deles. Eu entendo o da mãe, porque eu sou a mãe atípica. Mas e o pai? A maioria me fala assim, Luana, eu queria uma cópia. Exatamente, é isso que eu E que eu não esperava. veio a cópia. E assim, não é a cópia. E aí eu falo assim, é que você sonhava com um filho imperfeito. E Deus te deu um filho perfeito. Porque se Exatamente. fosse cópia de você, não ia dar certo. Que nem eu, no começo do programa, eu falei sobre a minha infância, né? Eu queria trazer pra minha infância algo que o Miguel gostasse. Eu amo dinossauros, né? Acho que deu pra perceber lá Já no né? Jurassic, lá no acampamento, você se divertiu mais que ele. Que o Miguel. Eu entrei, eu falei assim, me identifiquei mais que o Miguel. O Miguel brincou bastante. Mas, enfim, eu tive essa infância. Meu pai fez um dinossaurinho ali de papel e eu poetizei e nunca mais esqueci de lá pra cá. Né? Tudo quanto é coisa de dinossauro, eu gosto bastante. Quando o Miguel nasceu, eu saí comprando aquele monte de roupa de dinossauro, tudo. Eu criei uma espécie de Fã-clube ali fã-clube em cima do meu filho. Em cima do meu filho, né? E assim, Ele gosta de e ele não dinossauro? gosta. Não E gosta? ele não gosta. E ele não gosta. E então cria uma perspectiva. Você foi frustrado. Frustrado. Cria uma perspectiva em cima do. Mas eu vejo isso com o meu marido. O meu marido foi jogador de futebol. Ele ama futebol. E ele tem 2 filhos homens. Ele adotou o Lu e tem o filho dele, o Alifer, também com 17 anos. Eu vejo o Alifer se esforçando para falar de futebol ainda, né? Então, para agradar o pai, enfim, ele entende futebol. Mas o Luan não gosta de futebol. Então, a Luan falava assim, vamos fazer tal coisa com futebol? Vamos jogar futebol? Não. Eu vou jogar basquete. Olha. Mas essa semana, eu percebi, umas 2 semanas atrás, o Luan pegou a bola e começou a jogar bola dentro de casa. E eu queria brigar porque tá jogando bola dentro do apartamento. Mas eu vi o olhinho do meu marido brilhando. Nossa, imagina. Falei, nossa, demorou 7 anos. 7 anos pra ele fazer algo no futebol. E assim. Não, é verdade. O Miguel também, ele começou a brincar esses dias com bola. Até então não brincava. Alguns brinquedos de montar, né? Então ele não tinha esse. Então o pai enche a casa de brinquedos, principalmente porque o pai é professor, então ele enche a casa de brinquedos cognitivos. E o filho não tá nem aí pros brinquedos cognitivos, né? Não é o foco dele. Aí ele gosta de embalagens, a tampinha do shampoo. Como assim? Né? Quais são os brinquedos favoritos dele? Então, vai anotando a escalação a tampinha do shampoo, o pote de Danone que ele comeu com gosto, a gente lavou, tá lá guardadinho, né? Os pratinhos, embalagem, tampas de margarina. Então, ele ama Tupperware, algumas embalagens. Ele monta alguns jogos com essas tampinhas. Então o carrinho que o pai deu com tanto carinho, o pai aqui fez um carrinho do Jurassic World, comprou adesivo, montou, fez um carrinho. Ele não liga para esse carrinho, mas o carrinho serve de suporte para essas tampinhas. Ai, meu Deus! Essas tampinhas. Até porque são funções para os brinquedos totalmente diferentes do tradicional, né? Da qual o pai estipula, né? Então a gente brinca que o Miguel tem uma tendência para engenharia aí no futuro, porque ele coloca algumas funções para as coisas mais insólidas ali, da qual você não imagina. Então é isso. O pai cria. Nós pais criamos algumas perspectivas. No meu caso, professor também cria, também dentro de casa, algumas perspectivas. E essas perspectivas são abonadas, né? Cabe a nós, né? Cabe, no meu caso, a não se frustrar e entender esse processo, Luana, de como vai crescendo o sentido cognitivo dele, e ele vai descobrindo alguns talentos, né, que
não são os que você espera que ele construa. Mais fácil ser professor de aluno atípico ou ser pai atípico? Bela pergunta. Mais fácil ser professor mais fácil ser o professor Não tem, porque atípico. o professor pode devolver para a família, né? Literalmente, o professor pode devolver para a família. E você pode chegar para a família e perguntar assim, olha, eu não consegui aplicar tal atividade, qual a estratégia que você usa na sua casa? Agora o pai é o que tem que responder. O pai, ele tem que responder como a estratégia, né? E assim, é o constante, né? O pai o professor, você acessa ali, você vai para casa, né? Tem é claro, tem toda uma dedicação. Mas e quando o professor continua em casa, como pai, né? É difícil separar o profissional do pai? Quando você está lá em casa, você vai fazer alguma atividade com a sua família, você acaba trazendo muito do profissional para dentro de casa? Acho que traz bastante. Nossa, mas você é professor, imagina eu sendo advogada levando para dentro de casa. Traz, eu já imagino, sendo advogada dentro de casa. Coitado do Luan, gente. Imagina. Não, já me peguei falando, não, ele é assim, não, tá errado isso aqui, né? E algum contexto, alguma frase, até minha esposa brinca, Rick, agora não, agora é o momento Ricardo, pai, momento, né? Você tem que desativar também, né? Uma tecla você tem que ativar a sua tecla da simplicidade, você e seu filho agora, né? E vocês são cristãos? Sim. E vocês congregam em qual igreja hoje? Nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério Guacuri em Diadema, uma igreja pequena. Faz tempo que vocês estão congregando essa igreja? Faz tempo, nós congregamos já, se não me engano, uns 12 anos nessa igreja. Minha esposa, particularmente, ela estava mais tempo e nós casamos, aí eu comecei a frequentar. E como que é o processo de inclusão na igreja que vocês vivenciaram? A igreja ela precisa da mesma metodologia que a escola precisa. Né? Como assim? Geralmente a igreja, os templos são pequenos, né? E todo mundo que está na direção do trabalho, os pastores, os obreiros, eles têm muita dedicação ou muita atenção, mas falta estrutura, né? Conhecimento. Falta conhecimento, falta às vezes conhecimento e estrutura. Falta uma logística de algumas coisas, espaço para as crianças. Sabemos que as crianças atípicas elas precisam de um espaço do mundinho delas, no caso do Miguel. Ele chega na igreja e às vezes ele quer ficar colado no púlpito, não? Ou debaixo de uma estrutura que fica perto da bateria. E tudo bem. Tudo bem, né? Mas no decorrer do culto, a igreja lotada, não dá para fazer isso, né? E às vezes falta estrutura, ou pelo menos uma direção de como organizar isso, né? No nosso caso, nós vamos articulando, os pastores são super compreensíveis, os obreiros são super compreensíveis, nós vamos articulando e vamos frequentando, vamos cooperando quando nós conseguimos. Tem essa linha Ele fica? Não tanto. Não, porque quando ele sente a necessidade, ele cansa fácil, né, de algumas estruturas. Então tem que ter um aparato muito grande para chamar a atenção dele, né? Não, acho que não só o Miguel, mas várias crianças têm toda essa precisão. Não às vezes a salinha é pequena, né? Então... Mas é importante estar trazendo isso, porque assim, essa é uma grande preocupação do Te Acolher. Então, desde o início da criação do movimento Te Acolher Brasil, eu sou cristã também, eu vi essa necessidade de
ajudar as igrejas nesse processo de adaptação. Então, o Te Acolher ele tem um projeto chamado Inclusão nas Igrejas, já há mais de 3 anos, onde a gente leva esse treinamento para dentro da igreja. Então, você que é pastor, que é líder religioso, que tem essa visão, que entendeu que o ID é para todas as criaturas, né? E que a gente tem que oportunizar para que todos possam exercer a sua fé com integridade, né? Com liberdade dentro da igreja. Mas fala, Luana, não sei como resolver, não sei como lidar. O Te Acolher Brasil, ele tem um núcleo de atendimento especializado para as igrejas, onde nós levamos ministração, curso para obreiros, curso para ministérios, nós levamos também atendimento para as famílias atípicas dentro da igreja, enfim, a gente tem um leque aí de oportunidades, é um trabalho muito lindo do Te Acolher Brasil. Se você quiser ter acesso, quiser convidar o Te Acolher para ir até a sua igreja, dentro aqui no nosso descritivo tem um link de acesso onde você fala com a nossa equipe. Entre em contato que eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse trabalho. Vou aproveitar, a gente está caminhando aí para o final já, viu, Ricardo? Caminhando já para o finalzinho, mas eu vou aproveitar e deixar registrado. Eu estava pesquisando aqui comigo, eu falei assim, gente, eu preciso falar o nome dos dentistas que atuaram agora no dia 12, junto com o Te Acolher Diadema e as Amigas Solidárias, que atenderam a nossa comunidade para que a gente possa aí deixar o nosso carinho. Então, ó, doutora Karina Domaneschi, doutora Cláudia, doutor Tiago, doutora Natália Simões, doutora Daiane Lira, doutora Larissa e a técnica de enfermagem Rita, meu amor, minha gratidão, meu carinho, muito obrigado pelo atendimento que vocês tiveram para Te Acolher, por todo esse carinho. E se você é coordenador de estágio supervisionado de uma faculdade, se você faz um trabalho solidário e quiser fazer essa parceria com o Te Acolher Brasil, também entre em contato conosco, tá bom? A gente está atuando em 7 cidades. Ricardo, o luto para mim é uma coisa que me marca muito. E a questão da igreja também é algo que me marca demais. Você já vivenciou alguma situação de discriminação na rua? Que você levou já ir em algum lugar que você se sentiu assim, falou assim, olha, aqui eu não fui acolhido? Já passei por isso, por algumas situações, na igreja, não na nossa congregação, mas já passei por algumas situações de discriminação visual. Não digo preconceito em si, mas uma discriminação talvez comportamental, visual. Na rua também, às vezes, porque já passei, o Miguel tá chorando, uma circunstância, e ele começou a espernear, e ele, para você identificar, existe alguma coisa que ele está, como ele não está falando ainda, existe alguma coisa que ele está argumentando sensorialmente falando. Ele alguma está coisa desregulou, alguma coisa deixou então, ele chateado, é isso. Aí você tem que sondar, né? E às vezes ele começa a espernear no meio da rua e tal. Uma vez uma mulher me parou no meio da rua e falou assim, algum problema? Quer que eu chamo alguma coisa? Ela falou assim, algum problema? Você quer que eu chamo uma ambulância? Né? É seu filho? Eu falei, não, é meu filho. Né? Então tem toda uma circunstância que você tem que saber lidar, porque as pessoas olham, elas vão pela primeira aparência, elas não entendem que é todo um processo até você falar que a criança é autista, e depois que você fala que a criança é autista, também tem uma série de preconceitos, né? Isso em qualquer área, Luana. Aquilo que eu não conheço, eu tenho mais receio, isso? Isso. Seja na igreja, seja num ambiente mais fechado, seja num clube. Então você tem que pisar em ovos, né? Porque as pessoas não têm tanto conhecimento. Você precisa diplomaciar esse conhecimento. Você usa o cordão de girassol? Não tenho ainda, né? Nunca pensei em usar ainda. Porque, na verdade, facilita muito a nossa vida, porque assim, o autismo ele é invisível. Então, as pessoas não sabem, as pessoas não conseguem identificar. Então, a gente precisa de alguma forma de identificação. Então, o cordão de girassol é um movimento que eu abracei já desde 2017, e eu levo mesmo para todas as cidades, porque o outro, ele não tem como adivinhar que meu filho é autista. Lógico, a gente tem que trabalhar com uma questão
que é a empatia social, sim. que nós não temos no nosso país, tá? A gente falta empatia social no nosso país, mas ainda assim eu preciso ajudar. Então a gente usa muito cordão de girassol. Eu não vou colocar no meu pescoço porque o Luan não está aqui comigo, né? Mas se você não conhece o cordão de girassol, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, que tem um post lá preparado para te explicar o que é o cordão de girassol. Tem um vídeo também lá no nosso Reels que vai te explicar o que é o cordão de girassol, como utilizar. É só procurar lá no Instagram, Te Acolher Brasil, ou o meu perfil luaneloa.sbc. E é importante estar usando, porque a pessoa bate o olho, lógico, se não conscientizar fica difícil, né? E se a cidade não tem a lei do cordão de girassol, também fica muito difícil, mas Diadema tem, São Bernardo Muito bom. também já tem. Luana, eu queria fazer uma menção, não sei se nós não tocamos nesse assunto ainda. Eu estou escrevendo um livro que já tinha uma tendência é uma literatura infantil, tá? O personagem já tinha uma tendência do autismo, mesmo antes de eu saber. Eu escrevi essa narrativa antes do Miguel nascer. Nossa! Olha pra você ver. E eu finalizei, só tô esperando a coragem para publicar, realmente. Então é uma narrativa de literatura infantil meio voltada pro autismo. Não é especificamente, não leva o nome do autismo, não é tão objetiva, ela é meio subjetiva, mas futuramente eu vou trazer uma literatura. Aí quem sabe a gente lança 2023 com o Te Acolher Brasil aí, Sim, gente. Seria um prazer. Já convidando. Seria um prazer. Ricardo, tô muito feliz com a sua participação. Acho que esse olhar do pai atípico é muito importante. Vocês são mais rígidos, mais secos para falar, né? A gente, mãe, já chora, já se emociona. E eu vejo uma responsabilidade que vocês carregam muito forte, né? De ser o pai da casa, né? Não, mas sou eu que tenho que proteger, sou eu que tenho que cuidar. Então, assim, parabéns. Obrigado, parabéns pela sua humanidade, pela sua participação na tua família. Eu abro aí um momento para que você possa fazer seus agradecimentos. Sem palavras, né? Pela primeira vez um professor de português está sem palavras aqui para agradecer. Mas tudo que você falou é profundamente intenso, né? O pai tem aquela coisa da responsabilidade, ele guarda tudo para ele, às vezes ele não quer compartilhar, não tem uma pressão social muito grande dele para com a sociedade. Tem a pressão da família, tem a questão do filho autista, tem tudo isso. E às vezes ele não se abre. Então o que eu deixo aqui para os pais, meus companheiros de pais atípicos aí, se abram mesmo com a família, se abram com o grupo do Te Acolher, não levem tudo a sério, não levem. Ao pé da letra. Eu sou muito sério, então não levem tudo muito ao pé da letra. Divirtam-se, nem tudo é extremamente complicado, né? Então saiba separar alguns momentos e compartilhem as dificuldades. Tem um grupo aí do Te Acolher que tem nos ajudado muito, sem palavras para agradecer, o carinho pedagógico, humano que vocês têm nos ajudado mesmo. Então é isso. Professor Ricardo, agradecido. Pai do Miguel, atípico, agradecido. Um cristão também, agradecido aí pela essa possibilidade de ter um filho maravilhoso. E por estar aqui compartilhando Imagina, eu te agradeço o desafio de estar aqui participando do podcast, contando pouquinho, abrindo um pouquinho de quem é o Ricardo, de quem que é a família do Ricardo. Muito obrigado, gratidão. E você que está nos assistindo, espero que tenha gostado. Mas antes disso, a gente está se preparando já para o Natal. Gente, falta um mês para o Natal. Esse ano passou voando, quase que eu não vi. E você pode nos ajudar e também presentear aquela pessoa que você ama com um dos kits do Te Acolher Brasil. Não sei se você viu aqui, ó, a gente é forrado de itens
produtos que podem presentear a tua família. Então, as camisetas do Te Acolher Brasil, nosso convidado aqui também utilizou nossas canecas do Te Acolher Brasil, que vem com a nossa mensagem, por nós, para nós, ninguém solta a mão. Essa minha é personalizada com o meu nome, você também pode solicitar aí personalizada. Os nossos chaveiros, monta o seu kit, nós temos um kit do autismo, um kit do Te Acolher, que você pode presentear no Natal. E é só entrar em contato com a loja Coisas da Sandrinha. Eu vou deixar aqui no chat também o telefone de contato da Sandrinha para você poder fazer o seu pedido. Mas olha, a gente tem itens, uma quantidade limitada e já tá ali na metade já vendida, então corre para garantir o seu, porque senão deixar para muito perto do Natal não vai ter. E chegamos ao final de mais um podcast do Te Acolher Brasil. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço o nosso convidado Ricardo. Muito obrigado. E quarta-feira que vem, às 20 horas, tem mais Por Nós, Para Nós, Ninguém Solta a Mão. Até mais!